Fala galera da Local Web, eu sou o Lucian Fiali e vim aqui trazer em parceria com a Local Web um grande vídeo para vocês. Como que você implementa eventos dentro do Google Analytics 4 através do Google Tag Manager, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse processo. Espero que vocês curtam, tá bom? Então bem, na outra aula, talvez, na outro vídeo que vocês viram, eu mostrei para vocês como que a gente implementava a nossa tag de configuração do Google Analytics 4. Agora, lá dentro do Google Tag Manager, a gente vai implementar um evento para poder medir os cliques no item do menu. E aí, só para poder contextualizar um pouquinho para vocês, o Gustavo já falou num outro vídeo sobre o GA4 sobre isso, mas dentro do Google Analytics 4, tudo é um evento, ou seja, a maneira com que a gente mede o comportamento do usuário sempre vai ser através de um evento, de uma ação que o usuário executar. Então, nesse caso aqui, o que a gente quer implementar é medir o componente do menu para poder entender qual o item mais clicado, beleza? Quando a gente instala o Google Tag Manager dentro do nosso site, ele automaticamente deixa que a gente capture algumas informações de forma automática dentro do nosso site. Ou seja, funciona da seguinte maneira: o navegador, conforme você vai interagindo dentro da página, ele grita o comportamento que o usuário está fazendo para dentro do Google Tag Manager. Ou seja, quando o usuário clica num link, quando o usuário dá scroll, quando ele envia o formulário, tudo isso é passível de captura dentro do Google Tag Manager. E é através dessa captura, desse conjunto de regras que a gente vai montar para essa captura, é como a gente vai montar o nosso acionador para poder disparar esse evento. Beleza? Então vamos no passo a passo para você não infartar. Eu vou mostrar primeiro lá no Google Tag Manager como funciona esse processo. Belezinha? Então vamos voltar lá. Bem, chegando aqui no Google Tag Manager, o primeiro passo para a gente poder adicionar uma tag é clicar aqui em adicionar uma nova tag. E aí lembrando, vocês já viram isso no outro vídeo, uma tag ela vai em cima da configuração e o acionamento dela. Eu vou clicar aqui em configuração e vou selecionar uma tag de destaque chamada Google Analytics 4. Só que agora, diferente do outro vídeo, ao invés de a gente selecionar a tag do Google, eu vou selecionar Google Analytics Evento do GA4. Cliquei aqui, e aí aqui agora, automaticamente, a gente tem que passar qual o ID da métrica para qual a gente está instalando essa tag aqui. Então eu vou lá dentro do Google Analytics novamente, copio o ID da métrica. Lógico, existem outras formas de fazer isso daqui, mas essa daqui é a mais simples, fechou? Então, ó, automaticamente, quando ele identificar que uma tag do Google foi encontrada nesse container para esse ID de métrica, ele vai te dar esse verdinho. Se eu colocar aqui uma outra, tá vendo? Ó, nenhuma tag do Google foi encontrada nesse container. Cria essa tag, beleza? Então, tome cuidado para não colar a informação aqui de forma errada, ou caso isso mostre para você como um alerta, você já sabe que provavelmente colocaram o ID da métrica errada do fluxo de dados do GA4. E aí agora, pensando e passando por essa fase da implementação, a gente vai para a configuração do nome do evento. E assim, eu vou fazer um pequeno recap aqui comparando com o Universal Analytics, tá? Dentro da estrutura do Universal Analytics a gente tinha o evento sendo categoria, ação e rótulo. E aí como é que funcionava? A categoria era o que ia fazer uma representação do que qual componente da interface a gente está querendo medir. Então, nesse caso, como a gente quer medir aqui o clique no menu, a categoria seria menu, beleza? A ação, ela ia fazer referência à ação que o usuário executou dentro do site. Nesse caso, o clique. E o rótulo seria o texto que o usuário de fato clicou. Ou seja, dentro do Google Tag Manager, esses comportamentos que ele consegue traquear não são só a captura. Cada captura traz com ele alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Ou seja, quando o Google Tag Manager grita dizendo que houve um clique no site, ele diz também qual é o URL desse clique, qual é o texto desse clique, qual o ID ou a classe desse elemento, para a gente poder conseguir identificar isso e traquear para poder passar essas informações como uma variável. Então, dentro do Universal Analytics, funcionaria mais ou menos dentro dessa estrutura. Dentro do Google Analytics 4, muda um pouco, porque agora a gente não tem mais essa estrutura de categoria, ação e rótulo. Agora a gente tem nome do evento e os parâmetros que compõem esse evento, beleza? E aí fica aquela ressalva, tá? Um evento pode ter até 25 parâmetros dentro dele. Só uma dica para vocês não ultrapassarem nenhum limite do GA4. Mas agora, pensando no que eu falei para vocês da categoria, ação e rótulo, para transformar esse evento para dentro do GA4, eu criei uma regrinha simples que vai ajudar a gente a transformar um evento do Universal Analytics para o GA4. Então, vamos lá. Dentro do GA4, se a gente for parar para ver a documentação, todos os eventos eles iniciam com o prefixo da ação do usuário e em qual etapa ele está ou qual o
pedaço da interface que a gente está querendo traquear. Então aqui nesse caso, a gente tem o Add to Cart, ou seja, a ação do usuário adicionar está no início como um prefixo. E aí eu vou seguir a mesma regra, tá? Então se eu quero traquear um clique no menu, eu vou colocar o nome da ação, clique, e o componente, menu. E aí, como parâmetro adicional, eu vou colocar o label, para poder fazer referência ao rótulo do que eu estou querendo traquear, beleza? O Google Tag Manager consegue capturar algumas dessas informações anexadas a essa captura que o navegador gritou para ele. E a gente vai fazer isso através de uma variável, só para poder contextualizar, para ninguém ficar perdido aqui. Variável é uma referência que a gente vai criar, então através de uma referência a gente vai puxar o valor representado a ela no momento que o usuário clica. E aí dentro do Google Tag Manager, o Google Tag Manager é uma ferramenta maravilhosa, ele tem algumas variáveis que são do tipo integrada. Caso você não tenha criado isso ainda, caso você não tenha habilitado essas variáveis ainda, é só você clicar aqui no canto superior direito em integradas. E aí vai aparecer uma série de variáveis para a gente poder utilizar. Eu vou já selecionar duas variáveis aqui para a gente. A primeira vai ser a click text, que vai fazer referência a quando o usuário clica num botão ou clica num link, qual é o texto que estava nesse link. E aí a gente já está passando ele aqui como um parâmetro. Fechou? E aí agora a gente precisa montar o nosso acionador. E essa é a parte onde vocês têm a maior quantidade de dúvidas. Bem, como eu falei, a ideia quando a gente vai montar um acionador é entender que esse grito que o navegador dá para o Google Tag Manager é representado por um elemento HTML. E esses elementos, ele possui uma espécie de RG ou CPF que a gente consegue identificá-lo. Esse RG e CPF vão ser o que a gente chama de classe ou ID. E aí, através desses atributos, a gente consegue identificá-los. E aí agora, prepara o coração, que eu vou mostrar um pouquinho de código aqui na tela para você poder entender como de fato esse é o processo que a gente faz aqui dentro da nossa empresa, dentro da Métricas Boas. A gente atende os nossos clientes desse jeito. Então, quando eu vou aqui dentro do site e eu quero traquear um item do meu menu, eu vou entrar dentro do site para poder entender que elemento que eu preciso traquear. Nesse caso, a gente sabe que é o menu. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito nesse elemento e eu vou em inspecionar. E aí ele vai mostrar para a gente aqui, deixa eu só mudar a visualização, ele vai mostrar para a gente aqui um pouco do código que um programador sentou lá e implementou para a gente poder conseguir visualizar esse link, essa imagem, esse título, essa logo e por aí vai, beleza? Então quando eu faço isso, percebe só que ele deixa aqui um item selecionado. Esse, quando eu passo aqui e seleciono esse link, ele representa esse elemento. Tá vendo que ele ficou azulzinho lá, o link do blog? Então, aqui dentro desse elemento, eu tenho a representação de uma tag HTML que eu vou utilizar para quando o usuário clicar, ele vá para a próxima página. Então, olha que interessante, né? Aqui dentro dessa âncora, que é o que representa uma tag do tipo A, eu tenho uma série de atributos. Eu tenho o href, que vai ser representado para a gente poder entender para que página esse usuário vai. Eu tenho um role, eu tenho uma classe, e aí eu poderia ter outros atributos, como ID e por aí vai. Lembra que eu falei? A gente pode utilizar uma classe ou um ID para poder entender ou montar esse RG e CPF que a gente precisa do nosso navegador, para a gente poder conseguir medir esse clique para esse elemento específico. E aí qual o ponto? É que assim, cada vez mais a gente vai vendo esses nomes de classe aqui macarrônicos, que parece que a gente bateu a cabeça no teclado e digitou isso. Mas na verdade não é, tá? Isso aqui ele é construído através de ferramentas de front-end que vão gerar essas classes de forma automática. Então, o que eu, programador da Métricas Boas, fiz? Olha, se a gente precisa medir os cliques do menu, eu vou criar uma classe um pouco mais amigável para todos esses itens do menu. Ou seja, eu criei uma classe chamada NavLink, que eu vou utilizar para colocar ela em todos os itens do meu menu. Então, ó, vou até mostrar uma outra ferramentinha. Se a gente clicar aqui no navegador e ir navegando no site com o mouse, eu consigo selecionar o outro link. Então, tá vendo? Esse link, ele vai ser para todos eles ter uma classe chamada NavLink. E eu vou utilizar essa classe como seletor para poder montar o nosso acionador dessa tag do Google Analytics 4, beleza? Então eu venho aqui dentro do meu Google Tag Manager e vou colocar em acionamento. E aí agora vocês vão perceber que o Google Tag Manager de fato é uma ferramenta muito simples, tá? Porque aqui agora, obviamente, eu estou vendo que não tem nenhum evento pronto que diga, ó, clique no menu. Então eu tenho que criar ele automaticamente. Então eu venho aqui no canto superior direito, clico em criar.
nesse botãozinho de mais, e aí eu vou para configuração do acionador. Ora, se a gente quer medir o clique no usuário do link, qual tipo de acionador a gente tem que selecionar aqui dentro dessa lista? Clique em apenas links, beleza? E aí aqui, aguardar tags e verificação de validação, isso aqui é uma configuração um pouquinho mais avançada. O que a gente quer agora é só que quando o usuário clique, ele dispare o evento para a gente. Então, aqui nesse caso, esse é um ponto importante porque eu preciso dizer qual o elemento que eu quero que seja acionado. Então, ao invés de deixar essa opção marcada de todos os cliques em links, eu vou selecionar apenas alguns cliques em links. Porque eu quero que só o meu menu, nesse momento, seja traqueado. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns posts de blog normalmente falam, traqueie o seu site todo com apenas uma tag. Gente, isso no final das contas não é escalável, porque você vai ter uma palavra difícil inclusive, uma baixa escala de manutenibilidade desse código que está implementado aqui dentro do Google Tag Manager. Ou seja, vai ficar muito difícil para você dar manutenção nessas tags, uma vez que vários eventos são capturados apenas por uma única tag. Como que você personaliza um evento específico para poder mudar a maneira com que ele vai ser coletado? Fica muito mais difícil, obviamente. Então aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma regra de ativação. E essa regra de ativação vai fazer o seguinte, quando o Google Tag Manager identificar que houve um clique no link, ele sempre vai bater e verificar, esse clique aqui segue a regra que o Luciano configurou lá dentro do Google Tag Manager? Se sim, dispara as tags que eu tenho vinculado a esse acionador. E essa regra de ativação, ela vai ser montada em cima de um atributo de seleção que a gente vai colocar. Então, uma regra de ativação, ela é sempre composta de variável de ativação, operador e o valor. Então, lembra, a gente lá dentro do site, a gente viu que eu coloquei uma classe aqui, que era a navlink para todos os links do meu menu, certo? Então agora eu tenho que selecionar uma classe, ou seja, eu tenho que habilitar a variável clickClass para eu poder conseguir fazer isso. Então eu venho aqui em escolher variável integrada e eu seleciono clickClass. E aí automaticamente eu defini qual é a minha variável de ativação. E aí agora vem um ponto que a gente precisa entender. Dentro desse operador eu vou ter diversas opções. O que você precisa saber de forma prática? Quando o atributo de seleção for classe, eu vou utilizar contém. Quando ele for ID, eu vou utilizar igual. Por quê? O ID ele é único na página e ele só pode ter um valor por tag, beleza? A classe não. Você percebeu que quando eu seleciono aqui, dentro da classe, eu tenho diversas classes aqui? Eu tenho aqui 3 classes dentro de um único elemento. Ou seja, eu tenho que buscar ele pelo operador chamado contém. Então, clique class contém navlink, ele vai efetuar o disparo para a gente. Belezinha? Então agora a gente montou esse acionador. Então vem aqui em clique no menu para deixar o nome bem certinho, bem verboso. Cliquei aqui em salvar e está pronto o sorvetinho. Nosso evento está configurado corretamente. Lógico que agora a gente vai testar isso. E antes de testar, eu vou colocar aqui o nosso nome da tag, que nesse caso é GA4. Você já viu como que a gente faz essa nomenclatura na outra aula. Event, clique, menu. Salvei. E aí agora a gente vai testar essa tag. E aí existem 2 formas de a gente testar. Eu vou mostrar um pouquinho para você de como funciona essa forma de testar. Primeiro aqui, dentro do painel do Google Tag Manager, toda vez que a gente finaliza uma implementação, a gente tem a opção de tanto enviar quanto visualizar essa implementação, certo? Já mostrei isso para vocês no enviar na outra aula e que a gente clicou para poder publicar a nossa tag. Agora, como eu quero testar essa tag, eu vou clicar em visualizar. E isso vai fazer com que o Google Tag Manager habilite uma extensão dele chamada Google Tag Assistant, para a gente poder conseguir ver o que exatamente está sendo disparado dentro do nosso Google Tag Manager. Então, aqui, você percebe que eu tenho que configurar o nome ou a URL do site que eu estou querendo testar. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar a URL do site aqui, que é um site de teste que a gente tem para exatamente fazer esse tipo de configuração. Então, cliquei aqui em conectar, ele automaticamente vai verificar se lá dentro o Google Tag Manager está instalado corretamente. E aí agora, uma vez que ele carregou, quando ele estiver, inclusive, funcionando, você vai ver que ele vai colocar aqui, Tag Assistant conectado. Então, as informações de depuração dessa página estão visíveis dentro do Google Tag Assistant ou dentro da janela do Google Tag Assistant. Então, eu venho aqui, clico na aba que a gente abriu, quando a gente clicou no visualizar, e aqui ele vai mostrar para a gente todas as informações. Calma que eu não vou deixar você desamparado e vou te explicar o que está acontecendo aqui. Então, aqui na coluna da esquerda, a gente tem
todas as páginas que foram carregadas. E elas agrupam vários eventos dentro do processo de carregamento dela ou dentro das interações que o usuário vai efetuar, beleza? Então aqui eu tenho em sequência, de baixo para cima, a ordem com que esses eventos foram disparados. Então tenho o Container Initialization, o Container Loaded, quando a página foi totalmente carregada e por aí vai. Se você for perceber, dentro do resumo, ele já te diz, ó, a tag de configuração do Google Analytics 4 já foi disparada. Aqui não foi ainda, foi a do GA4 Event Click Menu. Para isso, eu preciso clicar lá dentro desse site de teste para a gente poder conseguir ver isso aparecendo aqui. Então eu venho aqui e clico nesse item aqui do menu, beleza? E aí agora eu vou voltar lá no outro site. Se você for perceber, aqui agora eu tenho no item 7 e 8 os dois eventos referentes ao link click. Se eu for no primeiro, você vai ver que a nossa tag do GA4 disparou com sucesso, meu parceiro. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que ela, inclusive, está trazendo já as informações de que foi disparada com sucesso. E eu posso ver essas informações tanto pelos nomes das variáveis, quanto pelo valor. E aí, olha que interessante. Tá vendo aqui, ó, o parâmetro o valor do parâmetro label, ele está dinâmico, ele está pegando lá o valor daquela variável click text, ou seja, ele preencheu automaticamente com blog, fechou? Então aqui a gente está implementando e essa foi a primeira forma de você testar se esse evento está sendo coletado de forma certinha, né? Se está tudo certo. A segunda é através de uma das melhores funcionalidades do Google Analytics 4 que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Dentro do Google Analytics 4, a gente tem um processo que se chama Debug View, ou seja, o Google Analytics, como eu falei da outra vez, ele está muito preocupado se as tags que você está implementando agora estão corretas, se estão funcionando certinho. Então agora, dentro da aba da propriedade, eu consigo clicar aqui em Debug View e ver os eventos que foram disparados, meu parceiro. E aí eu consigo, inclusive, selecionar qual dispositivo que eu estou utilizando para poder testar, caso eu esteja utilizando mais de um, beleza? Então aqui você vai ver que houve um disparo do evento chamado clique menu e olha o parâmetro que a gente passou aqui. 0 erro, tudo sendo coletado corretamente. Essas foram as duas formas de você testar um evento dentro do Google Analytics 4, implementado através do Google Tag Manager, beleza? Então, ó, espero que de verdade vocês tenham curtido esse conteúdo e que principalmente a Local Web também tenha curtido para poder chamar a gente para poder fazer mais, beleza? Até a próxima e tchau!